Então vamos falar de energia potencial gravitacional. Conteúdo lá do primeiro ano, tá? Aquela hora que você para de ver força, você para de ver decomposição vetorial, você fala, meu Deus, estou livre disso. E aí você entra na parte escalar, que é a parte do trabalho, tá? Que já vamos redefinir novamente o que é o trabalho. E aí você vai para as energias. E a primeira que eu resolvi falar hoje é energia potencial gravitacional. Aí eu pergunto sempre para o aluno, o que a palavra potencial lembra? Aí o cara fala, potência, professor. Você acha que eu sou besta? Não é potência, não tem nada a ver com potência, potencial. Potencial é capacidade. Ah, deixa eu ver o nome aqui. O Gustavo tinha chance, podia tirar 100 pontos no bimestre de nota. Tirou 30, mas ele tinha potencial de tirar 100. Então, potencial é capacidade. Aí você fala, tá, beleza, professor. Mas capacidade do quê? É a capacidade de ser armazenada ou liberada. Então, toda energia que tem o nome potencial junto é uma energia que é guardada. Por exemplo, nós estamos vendo a energia potencial gravitacional, que é a energia que está associada a você ter levantado um objeto em um campo gravitacional. Por exemplo, temos aqui... Não, vai assim, ó. Temos aqui um treco, certo? Não sei o nome disso aqui. Aqui faz de conta que é o chão, bem na linha da gravação aqui. Eu coloco ele aqui no chão, é o chão. Eu venho e levanto ele até uma outra posição. E ele fica nessa outra posição. Se eu soltar, o que acontece? Ele cai. É que a transmissão aqui não é boa o suficiente, né? Mas ele cai, certo? E como ele tem capacidade de cair, ele tem essa possibilidade de ser derrubado pela gravidade, ele tem uma energia armazenada. Quem que armazenou essa energia nele? Eu, levantando ele para cima. Então, toda vez que um objeto tem variação de altura ou de altitude, para ser mais correto, em relação ao referencial, você tem um armazenamento de energia ali na forma de energia potencial gravitacional. Quais são as outras energias potenciais? Uma que a gente vai estudar, não agora, mas daqui a alguns dias, né? Potencial elástica. Temos aqui um lápis do positivo, que eu nunca usei para nada, mas ele serve para dar aula aqui. O lápis está aqui. Se eu apertar o lápis, ele se deforma. Ó. E se eu soltar, ele volta para o estado original. Se eu apertar e deixar apertado, tem energia guardada aqui. Quando eu soltar, ela é liberada. Seria uma energia potencial elástica, porque a característica desse lápis aqui é retornar ao seu estado natural, ao seu formato natural. Então a gente fala que é uma força elástica associada. Pilhas, se você pega uma pilha, a pilha tem energia potencial química. A energia fica armazenada em reações químicas e quando essas reações vão acontecendo, outras reações vão acontecendo, essa energia é liberada. Tá? Então tudo que falar de potencial é capacidade de ser armazenada. Armazenada. E se você armazenou, você pode liberar. Depois de um determinado momento. E energia? Bom, energia e trabalho, que são os conceitos que nós vamos trabalhar aqui. Energia é uma coisa complicada de definir. Quem já viu a aula hoje de manhã já sabe o que eu vou falar. Não existe definição para energia. Professor, como assim? A minha vida é uma mentira? Eu acreditava na energia. Não existe uma definição exata do que é energia. O que eu gosto de falar para os alunos é assim, gente, energia é algo que se conserva no universo. A gente percebeu, a natureza falou para a gente, com os experimentos que nós fizemos, com as observações que nós fizemos, que alguma coisa se conserva nesse universo. E é a energia. A energia como um todo, não a potencial, como um todo. Então eu vou definir aqui para a gente conseguir seguir a aula que energia, tá? É uma propriedade que é conservada nos sistemas físicos. Tá vendo que eu falei de energia como um todo. E trabalho, que é um conceito que eu passei hoje na aula para vocês gravado, mas quem não viu não tem problema, é a transferência dessa energia. Quando eu transfiro energia de um objeto para o outro, eu estou transferindo por trabalho. Professor, só posso transferir energia assim? Não, você pode transferir energia por diferença de temperatura. Temos aqui um copinho de coca, certo? E aqui do outro lado temos uma xícara de café. A xícara de café não está aqui no momento. Mas imagina, a xícara de café está aqui do lado, quente. O que vai acontecer? Coca vai esquentar, café vai esfriar.
vai ter uma troca de calor. Calor é um tipo de energia. E essa troca de energia não foi por uma força, foi pela diferença de temperatura. Tá? Então o trabalho é a transferência de energia. Transferência de energia pela ação de uma força. Tá? Então isso eu já tinha definido na aula de manhã e é isso que nós vamos usar aqui dessas definições da aula anterior. Tá? A equaçãozinha do trabalho, de maneira simplificada, é força vezes deslocamento. Quem viu a aula, ou quem lembra do primeiro ano, sabe que tem um cosseno aqui na fórmula, mas eu vou tirar esse cosseno, tá? Eu vou deixar assim mesmo, vamos dar uma simplificada na ideia aqui no rolê, porque não vamos precisar desse cosseno. Bom, e onde que entra a energia potencial nessa situação? Como que a gente calcula essa energia potencial? A gente vai calcular a partir do trabalho, da transferência. Porque pense que a energia é um monte de bolinha, que tá aí, a energia não é bolinha, mas imagina. Quando esse coisinha aqui, eu não sei o nome, estava na mesa aqui, tá? Ele tinha 2 bolinhas de energia, 2 joules de energia. Quando eu levanto ele até uma outra posição, ele, por exemplo, vai para 7 joules de energia. Ou seja, ele ganhou 2. Ele ganhou 5, desculpa, né? Ele vai de 2 para 7, ele ganhou 5. Esses 5 joules que ele ganhou vieram da onde? De mim, das minhas reações químicas, do meu funcionamento, e foi transferido pela ação da minha força. Então a energia como um todo se conserva, como um todo, tá? Mas ela está mudando de forma, ela está trocando de corpo. Então aquela frase do Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, que ele pensou para reações químicas, funciona bem para a energia como um todo. Mas vamos ver a energia potencial gravitacional. Vou dar uma puxadela aqui para o lado. Se vocês quiserem que depois eu volto ali, eu volto. Imagina um gramado bonito. Agora vocês vão ter uma semana 2 semanas, eu acho que, né, de calma. E aí vocês vão pro sítio, pra fazenda, sei lá. E aí você vai lá no sítio e tem uma árvore desse sítio. Porque tem árvores no sítio, né? Temos aqui uma bela árvore, um pé de alguma coisa. E você chega lá no sítio, pá, faceirão, não sei o quê. Tá uma galinha em cima da árvore. A galinha, é difícil desenhar a galinha, tá, gente? Então eu vou desenhar uma galinha meio esdrúxula aqui mesmo, que é só pra gente utilizar o conceito. Que a galinha, eu vou colocar, você pode ser um galo, tá? Porque o galo que tem esses trecos na cabeça aí, mas eu vou fazer como se fosse uma galinha. A galinha tá em cima da árvore. A uma determinada altura, né? Altura H. E você não sabe como que a galinha subiu lá em cima, mas ela subiu. A galinha está lá em cima, é um fato. Quando a galinha está lá em cima, existem 2 forças agindo sobre ela. O peso, que puxa ela para baixo, e a normal, que é a superfície ali, no caso, o galho segurando ela. Até aí, tranquilão. Essa galinha está no planeta Terra, ou qualquer outro planeta, que tem a gravidade. Então temos aqui a aceleração da gravidade. Então nós podemos ter a energia potencial gravitacional, porque eu preciso de um campo gravitacional para que isso ocorra. E aí, por algum motivo qualquer, a galinha resolve pular lá de cima. E não sei se vocês já foram pro sítio, vocês já viram, galinha não voa. Galinha cai devagar, ela não voa. Tá, o que voa é pombo. Galinha só dá uns migué ali. Então a galinha resolve dar um pulo. Aqui. Aqui, aqui. Galinha aqui, pulou, certo? E ela descobriu que ela não sabe voar. Nessa situação em que ela pulou, já não está em contato com mais nada, a única força que age sobre a galinha é a força peso. Então eu tenho uma força gerando um deslocamento nessa galinha. Um deslocamento para baixo. Se eu tenho uma força e um deslocamento, eu tenho transferência de energia. Então, quando essa galinha chegar no chão, ela vai se esborrachar. Vai existir uma energia associada a essa colisão. Como que eu vou calcular essa energia? Trabalho é força vezes deslocamento. Não se preocupem, porque não é esta fórmula que nós usaremos para a energia. Só estou chegando lá, tá? O trabalho, que é a energia que foi transferida para ela, é a força. Qual que é a força? Peso.
Qual é o deslocamento? ΔS, que no caso aqui é a altura, né? É o tanto que ela caiu. Vou fazer assim, ó, vou fazer ΔS e agora eu vou substituir. O peso é massa vezes gravidade e o deslocamento é a altura que ela caiu. Essa energia que foi transferida para ela foi transferida porque estava em outro lugar. Então você pode pensar da seguinte maneira: ou que a galinha ganhou uma certa energia, né, relacionada à velocidade, que em outro momento a gente vai ver que é energia cinética, ou você pode pensar assim, ó, a galinha estava lá em cima e ela tinha energia guardada nela, porque ela estava lá em cima. Quando a galinha pulou, essa energia foi se transformando em outra energia, que é a energia associada à velocidade, ao movimento. E quem fez essa transformação, essa transferência? O trabalho. Então, para este caso específico que eu estou falando, a equação do trabalho, para este caso, é a mesma da equação da energia potencial gravitacional, EPG. Tá? Eu gosto de usar assim. Os materiais, assim, pensando mais para o ensino superior, eles usam U para potencial, tá? Vamos usar a EPG, porque é o que vocês mais vão ver no ensino médio mesmo. Acho que no positivo está assim também. E MGH, a fórmula é essa, MGH. Eu só vou fazer uma alteração, que é bem ruim, tá? Mas serve para você lembrar a fórmula. MGH. No lugar do H, eu vou colocar aqui junto um risco. Tipo X linhas, X duas linhas, tá? Lá de matemática, de Bhaskara, essas coisas assim. Eu vou colocar ali uma linha. E vou mudar a ordem da multiplicação, porque a ordem dos fatores não altera o produto. Então eu vou colocar desse jeito. É a mesma equação de cima. E aqui nós temos, então, a energia potencial gravitacional. Professor, eu não consegui entender porque você fez isso. Eu não sou o adepto de fórmulas, jeitos de lembrar a fórmula, mas quando o jeito é muito fácil de lembrar, eu gosto que o aluno decore pelo macetinho. Então, assim, a energia potencial é o quê? Lembra da galinha em cima da árvore, jovem? A galinha estava em cima da árvore, tá lá, pá, não sei o que, resolveu pular. Ela pulou, o que acontece? A galinha voa? Não. Então ela dá aquele barulho de galinha, que eu não sei como que a galinha faz, e cai. Então ela dá um berro e cai. Olha lá, ela dá um berro e cai. A galinha, olha a linha lá em cima, a galinha geme, olha lá, a galinha geme e cai da árvore. Então a energia potencial gravitacional, a equação, é só lembrar que a galinha geme. A galinha geme, caiu, energia potencial gravitacional. Então, toda essa explicação da galinha é só para dar fórmula, tá? Podia ser qualquer coisa, podia ser uma bolinha, que era muito mais fácil. Então, energia potencial. Peraí que sumiu um pedaço da letra aqui, não sei o que aconteceu. Ah, já sei o que aconteceu. Peraí. Energia potencial gravitacional. Esse linha não tem significado nenhum, tá? É só para lembrar da fórmula mesmo. Aqui eu tenho a altitude, que é um termo mais correto do que a altura, né? Que é em relação ao referencial. O G é a aceleração da gravidade. E eu vou dar uma puxadela para o lado aqui. E o M é a massa. Unidades. Sistema internacional. Não tem erro aqui. Qual que é a medida para altitude, para altura? Massa. Eita, metro, louco. Altitude em metros. Massa em quilogramas. Aceleração da gravidade, metros por segundo ao quadrado. E a energia, assim como o trabalho no sistema internacional, é medida em joules. Você pode chamar de joules, joules, do jeito que você quiser chamar, tá? Eu vou chamar de joules. Então, esta é a equação da energia potencial gravitacional. Essa é a energia associada com um corpo que tem altura, tá? O que você tem que tomar cuidado nessa equaçãozinha, nesse conceito? Primeira coisa, gravidade nem sempre é da Terra, mas tá tudo bem. A massa em quilograma. A altura. A altura depende do referencial, tá? Então, por exemplo, eu posso estar no segundo andar, eu moro numa casa, mas se eu morasse num prédio, eu poderia estar no 10º andar falando que eu estou no chão do meu andar. Então, o que você vai estabelecer como referencial vai determinar se essa energia potencial é positiva, ou seja, se ela está acima daquele ponto, ou se ela é negativa, ela está abaixo daquele ponto.
Quer dizer que o corpo tem energia negativa? Não, aquele negativo na frente da potencial vai significar só que ele está abaixo do seu referencial. Por exemplo, vou puxar aqui de novo, vou tentar não puxar muito para quem está copiando aí, tá? Então, ó, o problema do referencial. Vamos ver aqui. Referencial. Imagina esta situação... Não, pera. Essa situação aqui... Tá. Eu vou estabelecer meu referencial onde vai estar essa linha pontilhada. Aonde, em que regiões... Aqui vai ser meu zero. Em que a energia potencial vai ser positiva. Isso é uma rampa, tá? É uma rampinha vista de lado. Temos uma bolinha aqui, por exemplo. Tá? Toda essa região que está acima do meu referencial, nessas regiões eu teria energia potencial gravitacional positiva, porque está acima do meu referencial. Quando ela ficar no meu referencial é zero, não tem altura relativa. E quando ela estiver nessas posições abaixo do meu referencial, a energia potencial gravitacional será negativa. Ou seja, ela está abaixo do que eu considerei como zero. É claro que se você vai estabelecer um referencial, você que vai escolher, o menor potencial possível você já chama de zero, para não ter valor negativo, mas não tem problema. Tá? A potencial pode ter valor negativo. De novo, não quer dizer que a energia é negativa, quer dizer apenas que ela está numa posição abaixo do referencial que você adotou. Tá bom? Então, equaçãozinha do sucesso, energia potencial gravitacional, é basicamente aplicar. O que só eu quero falar para vocês antes que, pensando, gente, assim, eu acho que eu falei isso para vocês semana passada, o Enem tem uma característica própria, a prova. E nos últimos anos, na verdade no último ano foi até que razoável, no anterior mais ou menos, mas a gente não sabe como vai ser o próximo Enem, nem os próximos vestibulares. Então eu acredito que eles possam voltar a procurar, buscar questões do tipo clássico. O que é clássico? É o que está em todo o material didático. Então não sei se vocês lembram do primeiro ano, que tinha um exercício com salto com vara, eu acho que eu até separei um aqui, que a pessoa sai correndo e transforma uma energia na outra e não sei o quê. É a mesma ideia, tá? Então eu acho que eles vão, eu acredito, não sei, normalmente eu erro essas coisas, mas eu acredito que eles vão buscar as coisas mais clássicas. E uma coisa que está associada a potencial gravitacional é hidrelétricas. Hidroelétricas. Itaipu, não sei quem já foi para Foz aí, já foi visitar. Como que funciona uma hidrelétrica? Você basicamente tem um rio. Vou fazer um rio dessa cor aqui. Tem um rio, tá? Passando. E aí você faz uma barragem. Tá? Você faz uma barragem. E quando vocês veem aquelas barragens americanas em filme, aquela parte curva, que é uma coisa meio... parece uma concha, que atrás tem água e na frente é vazio, é uma barragem, tá? Aquele formato lá é o mesmo motivo do formato do fundo das latinhas serem redondos. Os fundos redondos, tá certo. Porque você distribui melhor a pressão, a área é maior. Tá? Se você fizesse o negócio reto, ia tombar para frente. E aí você faz uma barragem, o que acontece com a água? A água começa a acumular. A água começa a acumular e ela começa a subir do lado da barragem. Tá? As barragens lá de Brumadinho, de Mariana, essas coisas, mesmo princípio, só que lá não era para você tirar energia elétrica, né? Era para guardar resíduo da extração. Então você começa a acumular energia. Acumular energia é água, uma coisa que sai da sua torneira, não machuca, mas você começa a acumular energia. Chega lá no limite, tá? Você passa por dentro da usina, a gente não vê isso, tá? Quando a gente vai visitar Itaipu, a gente vê só os canos passando. Essa água passa por dentro de tubulações e chega no motor elétrico aqui embaixo, que vocês vão estudar, se não me engano, esse ano ainda, a parte de eletromagnetismo, tá? Que transforma esse movimento da água, que veio da onde? De uma energia potencial gravitacional, porque a água foi acumulada, ela subiu. Peraí, tá passando um caminhão aqui. E aqui você tem a transformação disso em eletricidade. Isso aqui é para ser um rainho de eletricidade, tá? Não ficou bom, mas tá bom. É o que tem. Tem uma transformação em energia do movimento, que é a energia cinética, né? Que ela vai caindo e vai ganhando velocidade. Aí fala assim, professor, você tá equivocado.
Eu fui para Itaipu e tem uma rampa de água lá em cima, que eu vi, bonito, joga água pra caramba. Aquela rampa que vocês veem quando vocês vão para Itaipu não é a parte de funcionamento, é a parte de escoamento. Quando essa água começa a subir demais do lado antes da usina, você tem um acúmulo dessa água e se ela começar a passar por cima da usina, vai dar ruim. Então você tem um lugar que você libera a água e o excesso sai por uma rampa, que é a parte mais bonita da usina. Aquela lagona bonita lá, parece um monte de arco-íris, porque fica um monte de gotículas de água no ar, tá? Então uma hidrelétrica funciona basicamente assim. Ah, professor, eu estudei que a hidrelétrica é a coisa mais limpa que existe. Então, a usina hidrelétrica ela tem vantagens, assim, gigantescas em relação às outras. Mas um dos problemas é que você precisa inundar uma área. Você precisa jogar água nessa represa. Você tem que acumular muita água para ter uma usina eficiente. E eu já não era nascido, tá? Ou se eu era nascido, acho que eu não era, mas se eu era nascido, eu era recém-nascido. Existia um negócio aqui no Paraná chamado Sete Quedas, que era tipo Foz do Iguaçu, lá das Cataratas, versão um pouquinho menor, só que várias, assim, num corredor. Sumiu, tá? A usina, quando você criou essa represa, você mudou o fluxo de água daquela região e aí a gente acabou com aquilo. Então tem sim um impacto ambiental, sem contar que existe lá uma relação de emissão de metano, de outros gases, mas o assunto não é esse. Mas aqui você tem essa transformação de energia potencial gravitacional lá embaixo, passa por cinética, que é do movimento, e lá embaixo vira energia elétrica. Tá? Temos então o contexto da potencial. Posso continuar aqui, gente, ou tá... Vocês querem perguntar alguma coisa? Como tá a situação aí? Professor, volta só para tirar uma foto. Tá, se você quiser esperar para copiar, jovem, eu espero também, não tem problema não. Não, só tirar uma foto. Professor, Oi. sempre que tiver, então, uma variação de altura, tipo, eu vou ter energia potencial gravitacional? Você vai ter uma variação da energia potencial gravitacional, sim. Mudou a altura, mudou a potencial gravitacional. Tá? Mais energia acumulada, sempre, sem exceção. Tem que tomar cuidado só com a questão de altura, tá? A gente tem um exercício aqui, se eu não me engano, que eu separei. É porque é muito colégio e às vezes o conteúdo bate um com o outro, mas coisas em órbita, por exemplo, a Lua em órbita da Terra, a altura não muda, né? A distância Lua-Terra não muda. Então é uma coisa que tem que tomar cuidado. Ah, ela está girando e volta, mas a distância do chão da Terra até o chão da Lua é a mesma distância. Ou basicamente a mesma distância. Então aí a gente não tem variação do potencial. Então tem que ser um referencial, tipo um chão em relação a alguma coisa. Aí se você mudar essa altura, você muda a energia potencial. Tá? Quer que volte mais, jovem, para dar a foto aqui, o print, ou é aqui mesmo? Não, obrigada, é mesmo. Beleza. Então, só para a gente fechar para os exercícios aqui, tá? Deixa eu ver quantos eu separei. Não tinha muito exercício na apostila de vocês, tá? Do revisional. Aí eu não quis pegar de outros lugares, só peguei um. Vamos só dar uma passadela aqui no que é força conservativa, tá? Alguém sabe me explicar? Alguém lembra, pelo menos, de já ter estudado isso nos anos anteriores? Provavelmente esse ano vocês não viram, não. Mas se viram, ótimo. O que é uma força conservativa? Conservativa. Tá? Então, o que é esse negócio aqui? Uma força que se conserva? Não. O jeito mais fácil, tem várias abordagens que você pode tentar explicar, que é uma força, que não sei o quê, que depende de um campo, todas as conversas. O jeito mais fácil de entender força conservativa é usando justamente energia potencial gravitacional. Tá? Vamos imaginar uma situação bem simples. Por sinal, um dos exercícios que eu separei é basicamente assim. Em que eu tenho 3 rampas. Uma rampa que nem existe, na verdade, é uma queda vertical. Uma rampa inclinadinha. E uma rampa toda torta, toda troncha. Aqui para baixo. E elas têm a mesma altura, tá bom? Todas estão... não vai dar para fazer o risco aqui, vai ficar muito feio. Mas todas estão à mesma altura. E eu vou soltar 3 bolinhas. Tá? Ambas não, né? O trio aqui com velocidade inicial. A altura é a mesma. Todas as alturas são h. Pergunta: qual bolinha vai chegar com mais energia lá embaixo? Eu não quero saber qual vai chegar primeiro, qual vai chegar depois. Qual bolinha chega com mais energia lá embaixo?
que vocês acham? A segunda rampa? A do meio? A do meio, mais algum palpite? Pode falar, gente, sem Acho medo. que depende. Depende. Professor, Oi. acho que depende da força gravitacional. Tá, elas estão no mesmo campo gravitacional, tá? As bolinhas são iguais, é a mesma gravidade, só são rampas diferentes. O que acontece aqui? Qual que vocês acham que chega com mais energia lá embaixo? Em tempos diferentes elas vão chegar, isso eu sei. Mas eu quero saber da energia. Eu acho que serão todas iguais, Por quê? porque a altura é a mesma, a gravidade também e a massa também. Tá, vamos pensar, são todas iguais. Vamos pensar de duas maneiras. Primeiro, pela energia potencial gravitacional. A energia potencial gravitacional depende da altura, da gravidade e da massa, certo? Se a massa eu falei que é a mesma, a altura eu falei que é a mesma, a gravidade é a mesma, todas têm a mesma energia lá em cima. Quando elas chegarem lá embaixo, elas terão liberado a mesma quantidade de energia. Tá bom, tá? Mas, professor, e a força? Você falou de energia, mas lá no título tá força, você tá louco? Então, só que o que é massa vezes gravidade mesmo? Peso. Então, percebam que nos três casos eu tenho trajetórias diferentes. Tá? Na primeira trajetória, é uma trajetória retilínea, vertical. Aqui eu tenho uma trajetória inclinada, retilínea, e aqui uma trajetória doidona. Se a energia trocada não depender da trajetória, por exemplo, você realizou um trabalho, tá? Você fez uma força no objeto, no caso aqui, quem fez a força foi a gravidade, força-peso. E esta força liberou uma certa energia, que foi durante a queda. Se essa energia liberada não depender da trajetória, igual desses três casos, a força é conservativa. Ou seja, o que importa é só o movimento na direção que eu estou preocupado. Por que eu posso falar que a energia é igual? Porque elas caem à mesma altura. Porque a força-peso está agindo para onde? Para baixo. Então, força conservativa, eu vou definir aqui com vocês como sendo forças em que o trabalho ou a variação de energia, tá? Vou colocar assim, ó. Variação de energia, ΔE, não depende da trajetória. E aqui vai uma analogia bem bobinha, mas que eu acho que talvez ajude vocês aí. Quando você vai subir uma rampa de bicicleta, uma ladeira, se você engatar a marcha pesada e sair igual um desesperado, morrendo para subir rápido, ou se você engatar a marcha leve e ficar indo de um lado pro outro, 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 a energia que você gasta é a mesma. Tá? A diferença é a potência ali. Você gasta muita energia rápido na marcha pesada, mas chega lá em cima rápido. Mas se você colocar na marcha lenta, você fica igual um bobão, indo e vindo, sabe? Andando assim pros lados para subir devagarzinho. A energia que você gasta no final é a mesma. É o mesmo consumo de energia, tá? O valor bruto. E é esse caso aqui, só. Pode falar. Nesse caso, então, é conservativo porque a gente não está contando o atrito. Isso, o atrito aqui não é conservativo, tá? Eu tô pensando só na queda dela. Então, por exemplo, nesse caso, tá, que eu tô fazendo aqui, a força peso é uma força conservativa, a força da gravidade. Se você pensar, por exemplo, o atrito, não, tá? Deus me livre, o atrito, se colocar conservativo no atrito, dá um chibugo depois. Então, é isso mesmo que você falou, não estou considerando atrito, só... Porque aí, se você considerar o atrito, a bolinha que está caindo reto, sem nada embaixo, ela não vai ter atrito, né, com superfície, e as outras terão, tá? Mas é isso mesmo. Então, estou desconsiderando o atrito. Tá? Então, quando falar em algum exercício, eu nem sei se eu separei alguma coisa com força conservativa, mas se aparecer em algum exercício, é isso. Não depende da trajetória. Por enquanto, o que vocês precisam lembrar? A gravidade. Força gravitacional, força-peso, não depende da trajetória. E aí é sucesso. Só alegria, só felicidade. Tá? Querem tempinho para tirar uma imagem aí? Como que é? Se posso para os exercícios? Querem perguntar alguma coisa? Tá muito rápido, tá muito devagar? Devagar eu duvido, né? Mas... Professor, Oi. então elas vão chegar com a mesma energia? Vão chegar com a mesma energia em tempos diferentes, mas vão chegar com a mesma energia.
Tá? Tá bom. Quando ela chegar no solo, as 3 bolinhas, quando elas chegarem, elas não terão mais potencial, elas terão velocidade, que é a energia cinética, que é do movimento, né? Mas será o mesmo valor. Tá? Eu vou fazer o seguinte, para depois quem for ver a aula aqui, até para vocês mesmos, se vocês querem ver depois, eu vou fazer assim, peraí.